vermelho, né, e tal, gato preto, tudo isso daí, certo? Então a gente vai tratar sobre esses assuntos, né, voltado para cristãos que acreditam nisso. Já vi muito cristão aí fazendo alguma coisa voltado para isso daí. A gente vai ver. A gente combinou aqui uma coisa bem legal, vou falar algumas e a Juliana vai falar outros. Se você quiser falar um pouquinho sobre questões de sonhos, quando que é de Deus, quando que não quando que é do homem, né? Fica à vontade aí, Ju, pode ficar à vontade. Então, né, os sonhos, eles estão muito presentes, todo mundo, né, que eu saiba, né, se é uma pessoa que não tem algum tipo de problema, e tem pessoas que não lembram dos seus sonhos, né, elas sonham assim, eu não consigo lembrar, né, eu acho que até você que falou, né, que Sim. você às vezes não consegue lembrar dos sonhos que você tem. Mas eu, por exemplo, sonho muito, né, inclusive eu tenho muitos sonhos assim, bem simbólicos mesmo que acontecem. Mas o fato é que o sonho, tanto na ciência como biblicamente, eles existem, né, há comprovações para ele, e há vários tipos de sonhos, né? Por exemplo, na Bíblia relata, né, a passagem, por exemplo, é interessante da história de José, né, que no meio daquela trajetória toda dele lá, ele na prisão, né, ele foi ali usado para revelar sonhos, né? Muitas pessoas foram ali ditas por ele o que significava, e o fato é que aqueles sonhos se concretizaram, né? Então, eles eram sonhos reveladores. Né? Em Gênesis 48, a gente vê aí, falando, deixa eu ler aqui para vocês, essa passagem, sobre essa passagem. Gênesis 48, tá? Não tá no slide, mas eu tô falando aqui por fora, tá bom? E aí tá, responderam cada um deles. Responderam eles. Cada um de nós teve um sonho e não há ninguém que saiba explicar. E esses sonhos querem dizer. O que esses sonhos querem dizer? É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Bom, vamos, contem o que sonharam. Então, por exemplo, José, ele tinha o dom de interpretar sonhos, né? E era um dom consciente, que ele sabia que ele tinha, né? Mas aí a gente tem sonhos reveladores, a gente tem sonhos cotidianos, né? A gente tem sonhos também que são dados pelo diabo, né? Tem pessoas que pensam que todo tipo de sonho é Deus que mostra, ou todo tipo de sonho é normal, né? Por exemplo, eu sempre digo que uma característica de alguém que sonha, e esse sonho, mas como é que eu sei que um sonho é revelado por Deus? Geralmente, quando eu tenho sonhos que são revelados por Deus, eles acontecem. Isso pelo amor de Deus, né? Eu acho que a prova mais clara de que o sonho ele é inspirado por Deus. Ele se concretiza, né? Tem sonhos que, por exemplo, o próprio José teve aquele sonho, né, das estrelas, tal, demorou anos e anos para se concretizar, né? Então, não foi imediato ali. Mas, de fato, ele tinha uma grande convicção de que aquilo se revelaria e se revelou muitos anos depois. Mas tem sonhos que você, por exemplo, vai se concretizar instantaneamente, tem frações de dias, de meses, bem, bem rápido. E tem sonhos cotidianos, gente. Se você passa vendo uma coisa o dia inteiro, praticando aquilo, é muito provável que a gente sonhe, né, durante a noite com aquelas coisas que a gente está bem familiarizado, né? Mas também tem sonhos diabólicos, e muitos sonhos diabólicos. Tem pessoas, assim, por exemplo, que sonham ali com coisas violentas, sofrem com pesadelos, né? E aí a pessoa fala, nossa, eu não estou pensando nisso, eu não assisto filmes de terror, eu vejo coisas violentas, porque eu tenho muito pesadelo. Muitas das vezes esses sonhos são dados enviados pelo próprio diabo, né? Então, tem sonhos que o diabo lança, né? Por exemplo, sonha traindo, né? Sonha gente morrendo violentamente, um matando o outro, né? Agora, se você estiver durante o dia a dia fazendo algo, é muito provável que você sonhe durante a noite. Mas tanto o sonho diabólico quanto o sonho inspirado por Deus, ele é muito evidente, né? Ele é algo geralmente muito marcante. Não é uma coisa que vai acontecer ali. Por exemplo, há uma curiosidade no meu caso, que às vezes eu sonho, né? Se é uma revelação de Deus, eu acordo e eu posso dormir de novo e continua. Então, isso é muito raro, né? Que a gente vai sonhar, dormir e depois continuar o sonho, né? É muito raro isso.
Então, eu geralmente sei que quando acontece isso é porque Deus ele quer mostrar algo para mim e ele continua. Eu posso acordar, fazer o que for, depois que eu durmo, tem a continuação desses sonhos. Não, legal. E a gente tem a questão da testificação também, né? Tem muitas pessoas que, será que esse sonho foi de Deus? Será que não é? Tem gente que realmente leva muito a sério essa questão de sonho, e às vezes o sonho não tem nada a ver com nada, né? Eu sonhei que eu vi um cavalo voando. Meu Deus, o que significa esse sonho do cavalo voando? Será que são cavalos alados que vão chegar aqui? Será que é Jesus voltando no cavalo, gente? Eu sonhei com o cavalo voando, é ser Jesus voltando no cavalo, né? Quer encontrar coisas aonde é só apenas um sonho. Tem próprias igrejas, né, que as pessoas fazem parte, né? No meio pentecostal tem muito isso. Eles são muito apegados, né, com questões de revelações, de sonhos, de visões, que existe, de fato, né, muito é de Deus, mas aí os irmãos... Eu lembro que eu fazia parte de um ministério que todo mundo queria dormir, né, para ver alguma coisa. Isso era revelado por Deus. E aí eu lembro que um dia o pastor, o presidente da igreja, estava bem zangado, e aí todo dia que vinha uma ovelha lá e contava um sonho para ele interpretar. Ele já indignado, ele falou: vocês estão dormindo demais, hein? Vocês querem parecer com o José, mas vocês estão dormindo demais. Eu acho que tá bom de vocês dormir menos e orar mais. É basicamente desse jeito, porque tem gente que já se apega nessa crença também pelo fato de que Deus revela. Eu sonhei com uma colher. O que significa a colher? Fica procurando ali significado para tudo. Fica procurando, né? Pessoal que tá aí, ó, seja todo mundo bem-vindo, né? Caiu o link aí, já retornou. Nós estamos agora com quase 50 pessoas assistindo, né? Juntando aí o Face, o YouTube, né? Você que tá aí, tá curtindo aí a live, vai ter muita coisa boa, muita coisa legal que a gente vai estar falando sobre superstições. Já deixa o seu like aí, né? Já vai compartilhando o vídeo, que tá muito bom, tem muita informação bem legal. Olha que interessante a respeito dos sonhos, né? Eclesiastes 5:3 diz assim: porque das muitas preocupações vêm os sonhos. Então, às vezes, a pessoa ela vai ver um filme de terror, né? Vai lá ver um filme de terror, aí no meio do filme de terror vai lá e tira um ronco. Na hora da palha que tá tirando o ronco lá, ela sonha, né, que vê o The Walking Dead lá, e vai morder, ela sai correndo e tal. Meu Deus, será que eu sonhei com um monte de mortos-vivos? Será que eu vou andar pelo vale dos ossos secos? Será que agora vai vir lutas espirituais para cima de mim? Não. Às vezes não é nada disso, né? É porque ela ficou o tempo inteiro vendo filme de terror, sei lá, e acabou tendo um pesadelo mesmo, né? São coisas que são normais. Não são todos os sonhos ruins que são sonhos normais. Pode ter sonhos ruins que são realmente plantados ali pelo inimigo, né? E olha o que diz aqui um psicólogo, Marcos Fleury. Olha o que ele diz, ó. Ele fala da seguinte maneira: a interpretação do sonho nunca deve ser fechada, pois possui uma multiplicidade de níveis de sentido. O fato de que todos os sonhos podem ser interpretados é uma falácia. O cara sonhou com tudo, né? Já viu aqueles sonhos de adolescente que você tá caindo, né? E nunca tem fim. Você vive caindo e nunca tem fim. Ou então que tem alguém correndo atrás de você e você corre e não sai do lugar. Todo adolescente sonha com isso, né? É o que dizem de sonho de fase de crescimento. Não adianta eu querer ter uma interpretação disso que eu não vou ter. A interpretação é essa, né? É um sonho de pré-adolescente. E aí ele coloca, ó, e para comprovar essa afirmação, citaremos algumas dicas. Olha as dicas que ele vai dar, né? Faça associações espontâneas em torno destes 6 elementos do sonho. Primeiro, imagens. Interprete-as por meio de metáforas. Personagens. Os diversos personagens de um sonho podem ser traços da sua personalidade. Às vezes a pessoa está tendo um sonho ali, né? Mas esse sonho que ela está tendo, na realidade, é um sonho comum, né? É traços da personalidade daquela pessoa. E ela está associando isso a alguma coisa que vai acontecer lá na frente, não sei o que, tal. Não é. Sentimentos ou sensações, né? Veja que o texto de Eclesiastes 5:3 diz, ó, muitas preocupações vêm sonhos. Então, às vezes, esses sentimentos de preocupação, de ansiedade, muitas das vezes a pessoa fica ali, ó, aí acha que é Deus falando, né? Olha, eu tô sonhando, né, que eu
vou ganhar na loteria, mas na verdade não é um sonho que ela vai ganhar na loteria, é porque ela tá doida para ganhar dinheiro. Ela tá doida para ter dinheiro, então ela sonha com coisas atreladas àquilo dali. Ela sonha com coisas voltadas para aquilo dali. Porque por muitas preocupações se vem os sonhos. Enredo do sonho. Às vezes o sonho não tem nada a ver com nada. Né? É uma coisinha assim, não tem nem pé nem cabeça. Começa bem, termina errado. Não tem enredo nenhum. Né? O sonho de Deus ele tem que ter um começo, meio e fim. Né? Fazer curta associação, exatamente assim, o que cada um desses elementos me lembra. Né? Tem sonhos que, quando, pelo menos, as minhas experiências de sonho que eu tive, que Deus falou comigo, né? Eram sonhos que eu conhecia e via e me lembrava de todos os detalhes. Uma irmã, eu não vou falar o nome dela, né? Porque ela abriu isso em público, ela falou para mim, né? Pessoalmente, ela falou de um sonho que ela teve, ela escreveu um textão, detalhadamente ali, tudo que aconteceu, tintim por tintim, sonho, detalhe por detalhe, papapá. Umas 2 ou 3 semanas depois, ela me falou assim, olha aqui, Igor, tudo que eu sonhei aconteceu assim, assado. Falei, nossa, né, que bacana. Então, você veja que quanto mais detalhes, né, que fazem sentido, né? Não adianta eu sonhei com uma roupa cheia de retalhos ali, não é? Tem que ter detalhes que fazem sentido. Quanto mais detalhes que fazem sentido, o enredo, os personagens, não é mistura de sensações e sentimentos, né? Mas algo que você está percebendo que é espiritual, aí você pode, de repente, orar em cima disso aí. Agora, você chegar e eu sonhei que eu estava alimentando um cavalo. O cavalo estava lá e eu estava dando capim para o cavalo. Pô, o que isso está querendo dizer? Tem pessoas que querem achar razão para tudo, motivo para tudo, interpretação para tudo. Né? Engraçado que em Atos capítulo 2, né, do versículo 14 até o 17, fala sobre uma coisa bem interessante. Ó. Então, Pedro se levantou junto com os 11 apóstolos, com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão, meus amigos judeus e vocês que moram em toda Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é que o profeta Joel disse, e isto é o que eu vou fazer. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a mensagem, os moços terão visões e os velhos sonharão. Então, a gente percebe que tanto as visões como os sonhos, né, e as profecias que vêm da parte do Senhor, está atrelado ao Espírito de Deus, né? Porque o Espírito de Deus, ele que revela, né, o profundo oculto escondido. Então, se o próprio Deus, ele sabe, né, tudo que de fato acontece, sabe todas as coisas, então, de fato, se o Espírito dele estiver em você, ele vai te revelar essas coisas, né? Então, acho que uma das coisas mais claras das questões das visões, das profecias da parte de Deus, é que o Espírito de Deus que está na gente vai nos revelar isso, né? Então, você vai ter sonhos, visão, né? Aqui está muito claro isso. Então, eu percebi uma coisa bem interessante que está ligado a sonhos e as visões da parte de Deus, o Espírito de Deus, né? Então, você percebe aí, por exemplo, uma pessoa que, como você está falando, né? Um pagão, né? Uma pessoa que faz de uma religião que é adivinho. Qual é o espírito que está naquela situação? Não é o Espírito de Deus. Ah, mas se não é o Espírito de Deus que está lá, como é que eles sabem, né? É claro que o diabo, né, os demônios, eles não são oniscientes, né? Não são onipresentes ali, tá? Mas eles, com certeza, eles sabem. Eles acompanham muitas coisas, como você falou, numa das lives da Batalha Espiritual, né? Que os demônios, às vezes, já acompanham gerações e gerações, eles sabem o que acontece por dentro da tua vida, da tua família, e eles vão revelar aquelas coisas que, né, antepassados eles já presenciaram. Mas, de fato, algo inspirado por Deus, ele é algo que vai no teu íntimo, que às vezes nem o próprio diabo não sabe, né? Verdade. Então, você sabe que aquilo virá da parte de Deus, e só quem revela essas coisas é o Espírito de Deus, né? Então,
sem dúvidas, você fica quando uma revelação é dada da parte de Deus, porque o Espírito de Deus está te inspirando. Por exemplo, quando você recebe alguma coisa de alguém e fala assim, nossa, essa pessoa falou uma coisa assim que eu só pensei, né? Eu só pensei nisso, não falei para ninguém, e ela falou. O Espírito de Deus, através daquela pessoa revelando isso. Exatamente, né? Deixa eu ver aqui, o pessoal tá fazendo umas perguntas aqui, ó. O Riquelme falou, como é que é? Deixa eu ver só mais um pouquinho, Riquelme, já vou ler o seu de novo, tá? Deixa eu ver aqui. Esses dos sonhos é tenso, a gente lembra do sonho, pronto, tem que ser algum recado. O pessoal lembrou do sonho, acho que tem que ter alguma coisa associada, né? Eu sonho que estou caindo ou sendo perseguido até hoje, olha aí, ó. Né? Tem gente que ainda continua tendo sonhos de caindo, né? Como se não tivesse um fim, ou correndo do mesmo lugar e não conseguisse fugir de alguém. Tem gente que ainda continua tendo esse tipo de sonho ainda. A Elizabeth diz que tem esse tipo de sonho quando está muito cansada, né? Eu sonhei que matei um ladrão e no dia seguinte ele bateu no meu carro, né? Olha aí, ó. Mas você não matou ladrão não, né, moça? Foi um sonho de 50% aí, né? 50%. Eu não tenho revelações em sonho, não me lembro de ter tido nenhum. Quer dizer que eu estou precisando dormir mais? Não, Ricardo, não tem a ver com isso não, porque esses sonhos ali são dons, né? Nem todo mundo tem um sonho de revelação, né? Já pensou? Né? Aí imaginou se Riquelme, ele dorme até o meio-dia, né? Caramba, Igor, não estou conseguindo sonhar, Igor. Agora o que eu faço? Pô, cara, dorme até as 3 da tarde, vê se dá certo agora. Amor, é porque eu fiz aquele comentário lá da igreja pentecostal, né, que eu já fiz de parte, que as pessoas estavam dormindo muito para tudo que aparecia era a visão da parte de Deus. Então, o Riquelme me associou, né, com certeza ao fato de que eu não estou sonhando, eu tenho que dormir mais. É verdade, é verdade. Né? É porque nós estávamos falando ali, eu estava liberando os links de novo lá nos grupos, né? Que gerou um novo link, tá certo. Tá perdoado, Riquelme. Pode dormir à vontade, então, aí. Eu já sonhei muito na minha adolescência, exatamente do jeito que acontecia no sonho, a cena acontecia na minha frente semana depois. Nos mínimos detalhes. Olha aí, é um sonho, um déjà vu ao mesmo tempo, ó. Deus, a Gisete, ó, Deus me avisou que sairia do meu estado uns 2 anos antes. Olha, não, Deus fala por intermédio de sonhos, né? Com certeza, Deus fala, né? Com certeza Deus fala por intermédio de sonhos, né? E me trouxe do Rio de Janeiro, né? E me deu detalhes dos sonhos do futuro. Tenho ouvido que dizem aqueles profetas reclamando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Aí são os sonhos falsos, né, Nando? Aí já tem sonhos falsos também. Com o tempo, quem tem visão começa a discernir o que é de Deus, o que não, e do que não é, né? Isso leva tempo. Luciene falou uma coisa certa, né? Não adianta a gente querer interpretar assim, ó, rápido, né? Deus, ele vai dar a interpretação de acordo com o seu treinamento também, né? Você vai treinando, você vai tendo, né, ali a pegada, né, do dom que Deus vai te dando, né? A pegada. Ó, o canal do Gordinho disse que já sonhou com o dragão vermelho. Vai ver, você vai ser missionário na China, ó. Interpretação de sonhos aqui, ó. Dom de interpretações. Vai lá pregar vai ser missionário na China, lá no dragão vermelho lá, ó. Amor. Aqui em Números, capítulo 12, versículo 6 diz: agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profeta entre vocês, eu apareço e eles apareço a eles em visões e falo com eles em sonho, né? Então, os profetas, eles têm o Espírito de Deus, né? O Espírito de profecia. Então, a palavra diz que quando ele está no meio de vocês, Deus, né? Dá essas visões para ele fala no meio de vocês, né? Sim. Aí tem pessoas, né? Mas agora uma coisa incrível, né? Falando sobre ali a questão das falsas profecias. Por incrível que pareça, né? Falsos profetas também têm, né? Porém, eles têm falsas profecias. Né? Então, o espírito que está ali não é o espírito inspirado de Deus. E a gente tem um engano hoje muito grande dentro das igrejas, né? Dentro das congregações, dentro das religiões por conta disso, né? Por exemplo, há um perigo muito grande dessa questão de se apegar muito a essas questões e não apegar a palavra de Deus, primeiramente, porque eu acredito e sei que está na palavra de Deus, que se uma visão, ou seja lá, algo inspirado por Deus, ele vai estar dentro da palavra de Deus, né?
A Bíblia diz que se vier algum espírito que não confesse, né, que Jesus é o Filho de Deus, né, que morreu, todo aquele negócio lá, de fato esse espírito não procede dele, né? Então a gente vê muito esse engano no meio das igrejas e as pessoas estão tão apegadas a essa questão que elas acabam se apegando à mentira, porque elas já se desapegam à palavra e não julgam as profecias, não julgam o sonho, não julgam uma revelação, porque como a gente está mostrando para vocês, tem 3 coisas, né? Pode ser uma coisa normal, pode ser uma coisa inspirada por Deus, pode ser uma coisa inspirada pelo diabo. Então, se você for só se apegando que todo sonho é inspirado por Deus, então pode ser que aquele sonho não seja inspirado por Deus e você seja enganado, entendeu? Seja enganado porque você está apegado muito a só isso. Mas antes disso, tem base bíblica, né? Isso tem, de fato, algum tipo de relação com as coisas de Deus, com a fé, né? Se não for, duvide um pouco. E gente fica ali todo o tempo vendo também. Legal. Bom, aí o pessoal tá dando as suas experiências, né, ó, colocando aqui os seus sonhos que já tiveram, né, e tudo mais, né, tem várias pessoas que tiveram aqui vários sonhos. A irmã Elizabeth disse que sonhou com a pandemia, teve outro que sonhou com uma lua dentro do quarto e não conseguia enxergar, o Maurício Borges, né, então, e outro irmão falou uma coisa certa, a gente tem que tomar cuidado que às vezes tem sonhos que o próprio diabo coloca, né, você falou isso, né, amor? Que tem sonhos que o próprio diabo coloca, e tá certo. Né? Por exemplo, né, tem pessoas que elas estão passando por processo de libertação e é muito comum que elas sejam muito tentadas no sonho, né? A palavra diz que o maior tentador é o diabo, né? Então, eu conheci pessoas, por exemplo, que falaram, né, diversas vezes para mim que estavam em processo de libertação ali de questões sexuais e elas estavam tendo muitos sonhos. Você repreende porque você está sendo atacado nessa área, porque o diabo, ele sabe, como ele é tentador, ele sabe justamente que é o mal que você está querendo ali ser liberto, e ele vai justamente te pressionar com o terrível poder dele, justamente ali onde pode estar a sua fraqueza. Mas também tem pessoas, por exemplo, que não ficam pensando nisso 24 horas, não ficam procurando aquilo, não ficam vendo, né, pessoas santificadas, mas que, por exemplo, relatam, gente, às vezes do nada tem sonhos diabólicos, sonhos eróticos, sonhos estranhos, né? E aí essas pessoas acabam, meu Deus, o diabo lançando dados, porque, de fato, essas coisas elas despertam uma curiosidade, né, um interesse, e elas podem despertar ali um desejo. Então, isso é muito perigoso, né? Já vi pessoas que depois de um sonho caíram, né? Por quê? Porque o sonho, nossa, teve uma pessoa que falou assim, eu sonhei com uma mulher linda, a mulher era maravilhosa, era linda. E aí a pessoa acabou, né, caindo ali por conta daquele sonho. Então, você sabe que, de fato, esse sonho aí era muito diabólico e o diabo ali mostrou para essa pessoa. Bacana. Vamos andar aqui, né? Tem bastante slide hoje, ó. Jogos de azar. Olha que interessante que diz aqui, ó. O Jornal do Estado de São Paulo, em sua edição de 6 de outubro de 1999, noticiou a respeito da aglomeração de pessoas nas lojas lotéricas em decorrência da ansiedade dos brasileiros em ganhar na Mega Sena, né? Quem não é o brasileiro que quer ganhar aí 15 milhões de reais, que maravilha, 15 milhões de reais, né? Na ocasião, a matéria afirmava que, apesar da fama do brasileiro deixar tudo para a última hora, que você vê aí, que isso aí é típico, né? O prêmio acumulado de 60 milhões da Mega Sena estava fazendo com que algumas pessoas se convertam à organização e antecipem as apostas, né? Ou seja, é igual aquele lance, né? Aquilo que não é importante, deixa por último. Aquilo que é importante, se tiver que... Ainda mais se envolve dinheiro. Se tiver que estar lá 4 da manhã, eu estou lá às 3. Né? Além da ansiedade por escolher logo as dezenas que podem garantir uma boa vida. Muita gente tem medo de voltar a enfrentar as filas que caracterizam as semanas anteriores, principalmente nas horas que antecederam os sorteios, né? Então, você vê, esses jogos de azar também acontecem no seguinte, né? Você veja que tem pessoas que acabam dizendo, não, cara, você tem que jogar na sexta-feira, ou então você tem que jogar números assim para te dar sorte. E tu não teve sorte, cara, então você teve azar, né? E aí começa a ter diversos tipos de superstições, ou então
Jogo do bicho. Cara, eu sonhei com macaco, eu não sei com macaco. Né? Rapaz, eu acho que vou jogar no macaco, hein? Eu sonhei com o macaquinho lá pulando, então acho que eu vou jogar no macaco. Né? Você me contou a história, meu amor, de... Como é que você estava falando mais cedo? De... Você conhece alguém que tinha... Como é que é? Que jogava muito no bicho, sonhava e jogava no bicho? Ah, sim. A pessoa, ela... Na verdade, é duas que eu falei para ti, né? Eu falei do buquê e o do jogo, né? A pessoa sonhava um número, ela falava, vou jogar na loteria, né? Ela ia embora para a loteria e jogava lá. E teve vezes, né, que a pessoa fica vendo tanta coisa onde não existe, que ela quase acertava algumas vezes, né? Mas é porque aquilo era recorrente, né? Uma hora ia quase acertar. Só que ela sonhava, o sonho com o número 8, alguma coisa tinha a ver com o número 8. Ela ia embora lá, fazia uma combinação de jogo e jogava o 8. Ai, eu falei bem assim, nossa, essa pessoa ela era tão supersticiosa, mas tão supersticiosa, que é anos e anos, até hoje joga, né? Hoje joga. E é com a crença ali, né? Morre com a crença que vai ganhar uma hora. Tem um texto aqui, ó, de Isaías 65, ó, Isaías 65, versículo 11 e 12. Eu vou pegar esse texto aqui e vou copiar e colocar aí, ó. Aliás, eu vou fazer assim. Eu vou ler o texto, que ele é muito grande, tá? Isaías 65, versículo 11 e 12. E diz assim um texto, ó. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna, olha aí, ó, a mesa para a fortuna, fica cheia da grana, e que misturais a bebida para o destino, né? Também vos destinareis a espada, e todos vos encurvareis a matança, porquanto chamei, e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizeste o que era mal aos meus olhos, e escolheste aquilo que não tinha prazer. Né? Pessoas que preparam, né, bebidas, né, e misturas, uma mesa cheia de dinheiro para o destino. Né? Olha aí, ó, jogos de azar. Pessoas que estão preocupadas com a fortuna e com o destino. E aí eles preparam uma mesa, né, para poder fazer tipo uma preparação para o quê? Para começar a vir a fortuna e começar a vir o destino atrelado à fortuna, né? E Deus reprova esse tipo de coisa, né? Olha o que ele diz aqui, ó, como prova de que ele condena especificamente os jogos de azar, deve-se ter presente, entretanto, que o texto refere-se a Deus a fortuna, a quem os apostadores caldeus recorriam em busca de ajuda, né? Então, estava precisando de dinheiro, né? A deusa fortuna, que a palavra fortuna vem dessa deusa aí, né? Ela ajudava as pessoas, né? Bom, a jogatina a miúde induz a preguiça. A pessoa só quer saber de jogar no Rio. Tem muita questão da raspadinha, né? Você já deu a sua raspadinha hoje? Né? Então, tem a questão da raspadinha, tem a questão da fezinha. Pô, vamos fazer uma fezinha hoje aí? Só uma fezinha, né? Então, a pessoa fica o quê? Não, eu vou ficar jogando aqui, né? Vou ficar tentando fazer uma raspadinha, tentar encontrar 3 números iguais, né? E isso tende a duas coisas, a preguiça e ao vício. Né? Ele Preguiça. quer contar com a sorte, né, em vez de trabalhar. Exatamente. Né? Então, quer dizer, ao invés de a pessoa ir lá, arrumar um emprego, se especializar, buscar, não, ela vai fazer a fezinha dela, né? Vai fazer a fezinha para ver se a fezinha se torna uma fezona. E aí ela vai, né, neste vício, né, tentando agradar, né, recorrer a Deus a fortuna, né? Bom,